A responsabilidade criminal varia imensamente entre os diferentes países, conforme a cultura jurídica e social de cada um, indicando uma falta de consenso mundial sobre o assunto. A grande diferença da responsabilidade entre os diversos países não necessariamente indica um sinal de avanço ou de barbárie deste ou daquele país, mas mostra o resultado de diferentes visões de mundo, concessões e teorias jurídicas entre as nações. A Resolução das Nações Unidas de 1985 estabeleceu as regras mínimas das Nações Unidas para a administração da justiça juvenil, conhecidas como as Regras de Pequim, e recomenda que a idade da responsabilidade criminal seja baseada na maturidade emocional, mental e intelectual do jovem e que esta idade não seja fixada baixa demais. O quanto seria esse baixo demais, entretanto, a resolução deixa em aberto, conforme a interpretação de cada um. E nossa convidada de hoje, já aqui no estúdio da Super News, para nos ajudar a entender melhor essa questão, a advogada doutora Mariana Almeida. Doutora Mariana, desde já, muito obrigada pela disponibilidade de estar vindo aqui bater esse papo com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, prazer estar aqui. Que ótimo. E para começar, eu gostaria de saber por que o adolescente ele é tratado de forma diferente. Ok, né? Inicialmente por uma questão constitucional, né? Antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição trata a pessoa que tem entre 12 e 18 anos como inimputável. Inimputável é aquela pessoa que não responde criminalmente pelos seus atos. Tanto é que o crime praticado pelo adolescente, na verdade, ele tem uma nomenclatura diferente. A gente chama de ato infracional. Ele vai ser punido de acordo com as disposições do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O tema, ele é muito amplo, muito complexo. Eu chego a dizer que é uma questão até recorrente, né? Sempre que se tem um crime bárbaro, um crime que choca muito a sociedade, volta todo de novo essa discussão a respeito da redução da maioridade penal. Que tem que reduzir, se não tem que reduzir, o que tem que ser feito para diminuir a criminalidade. Eu, particularmente, eu acredito que a redução da maioridade penal não é uma saída. Pelo menos não num primeiro momento. Ela pode vir a ser, mas quando nós tivermos o estado ideal, uma educação ideal, uma saúde ideal e um sistema jurídico e penitenciário ideal. Infelizmente, nós não temos. Então, reduzir a maioridade hoje, pelas mais variadas questões que nós vamos abordar aqui, um pouco mais adiante, eu acho que é trocar o problema de faixa etária. Hoje você reduz para 16 anos, daqui a pouco a gente tem uma pressão social, você traz para 14, você traz para 12 e não resolve o problema. Na verdade, o crime ele entra quando o Estado se omite, quando o Estado se afasta. Você tem os adolescentes hoje que com 15, com 16, 17 anos que estão aí envolvidos com a criminalidade porque faltou. Faltou questão social, faltou familiar, faltou a presença do Estado. Então o crime vem e abraça e alicia esse adolescente. Se a gente reduzir a maioridade para 16 anos, o que vai acontecer é que esse adolescente vai ser aliciado cada vez mais cedo, aos 15, aos 14, aos 16, aos 13 anos e assim sucessivamente. Não é a saída. Nós temos uma questão social muito importante a resolver. A gente tem um déficit educacional que é gigante e que provoca todas essas mazelas sociais. A criminalidade entre os jovens é só uma dessas mazelas, que as pessoas acreditam, uma minoria talvez, que reduzir vai ser a solução, mas sinceramente não acredito que essa é a saída. Pelo menos no momento, não. Reduzir a maioridade penal é a gente tratar o assunto resolvendo a questão do efeito e não a causa. Investigar a causa requer trabalho, presença, mudança nas políticas públicas, uma série de situações que, entre aspas, aí vai dar muito trabalho, né? Então é muito mais fácil você ir lá reduzir, vamos pegar, vamos recolher então e está resolvido o problema. Não é o caso. Prova disso são as estatísticas que nós temos, a posição dos países fora, né? A comunidade internacional que tem, muita gente acha que não, mas o Brasil, na verdade, faz parte de uma maioria, de um consenso internacional. Na verdade, diferente do que se pensa, não é uma tendência internacional a redução. Muito pelo contrário. Eu estava conversando com você antes da gente começar, a Alemanha aumentou recentemente a maioridade penal, voltou a ser 18 anos, e eles têm inclusive uma política diferente até esse jovem fazer 21 anos. Esse jovem envolvido com a criminalidade é tratado de forma
diferente até os 21 anos. Prova de que a redução, por si só, não traz o sucesso que as pessoas acreditam que vai ser a segurança pública e a questão da criminalidade, certo? E falando de números, também que é uma questão, acho que é importante a gente tratar, hoje a gente tem uma população estimada entre 12 e 18 anos no Brasil que gira em torno de 25 milhões de pessoas. Você tem, cumprindo medida socioeducativa, em torno de 30 a 35 mil. Quer dizer, é 0,5% da população jovem. Então, aí nós vamos reduzir, vamos tratar todas essas pessoas como adultos antes da hora, por uma minoria. Né? Sendo que é muito mais fácil a gente investigar o porquê dessa criminalidade. Porque, na verdade, o adolescente infrator, ele tem um perfil. Existe um perfil, ele tem, geralmente, são jovens negros que residem nas periferias. A família é muito grande, ele tem muitos irmãos, a condição, uma renda baixa, a condição financeira da família realmente é lamentável. Então, esse jovem ele vai buscar uma briga, ele vai buscar refúgio, infelizmente, na criminalidade. É uma justificativa? Não. Mas é o retrato, é o perfil, é o que se tem. Então, o problema é muito mais social do que realmente em aumentar ou reduzir a maioridade penal. Com certeza. Eu não vou dizer para você que o ECA é perfeito. Não, ele não é. Mas ele é bom. A lei é boa. A legislação existe. As pessoas tendem a pensar que as leis, a gente tem que fazer leis mais severas no Brasil. Não acho que esse é o caminho, pelo menos não inicialmente. A gente precisa fazer cumprir as leis que já existem, ao invés de criar e criar e criar, e não tem aplicabilidade nenhuma. Nós temos uma das constituições, no papel, mais perfeitas do mundo, elogiada pelo mundo inteiro, mas efetividade, fazer se cumprir, dar para cada cidadão brasileiro que está lá, é outra história. Né? É essa a situação. Doutora Mariana, você acha que a mídia tem uma influência muito grande em relação a toda essa discussão que está existindo hoje em relação à redução da maioridade penal? Porque o que se vê são noticiados pontos específicos, né? Acontece um crime e pelos números que a doutora falou agora há pouco, é bem diferente, né? Os números apontam uma outra questão. Sem dúvida. É uma questão de muito sensacionalismo que existe. Quando você tem... Foi até interessante tocar nesse assunto, porque eu queria falar a respeito da comoção social. Sempre que você tem um crime, estou me lembrando agora aqui da questão do Champinha, por exemplo, e tantos outros mais recentes. Quando você tem um crime bárbaro, um crime que choca todo mundo, aí a mídia vai e aproveita aquilo ali e vai até o final tratando esse crime, que tem que punir, que tem que reduzir, que é um absurdo. E a população se inflama nisso, né? É humano, nós somos racionais, mas nós somos também passionais, certo? Então a mídia ela influencia muito. Só que no momento que a mídia foca e que trata o assunto dessa forma, ela informa o crime, ela noticia o fato, mas o que circunda, ela não trata. Então você vira para alguém e fala assim, você é a favor da redução da maioridade penal? Sim. Por quê? Porque sim. Entendeu? Você é a favor da pena de morte? Sim. Por quê? Porque sim. Porque sim, não. As pessoas podem até se posicionar dessa forma. Vivemos numa democracia, mas é preciso que as pessoas tenham informação para criar a sua própria opinião. Entendeu? Nós vamos ter aí daqui 4 meses, 6 meses, eleições presidenciais. Então, quer dizer, você controla, a mídia, na verdade, ela é um controle da massa. Então, aquilo que, muitas vezes, a única informação que a pessoa tem no dia é quando ela chega em casa, que ela vai, antes da novela das 8, ela vai assistir o jornal. Então, aquilo ali tem que ser importante, tem que se falar de muitas outras coisas, as questões sociais têm que ser tratadas, entende? E a partir do momento que um programa faz um sensacionalismo, desculpa a expressão, mas barato, em cima de um crime, na verdade, além de instigar a criminalidade, ela não informa direito. Gera uma revolta na população e essa revolta faz a população acreditar numa solução que não é viável. A mídia tem esse poder, infelizmente. Perfeito. Às vezes bom para informar, mas às vezes também para criar um conceito que é um pouco deturpado. No seu ponto de vista, quais os aspectos seriam mais viáveis em relação a essa questão da redução da maioridade penal ou não? O que você tem a relatar assim de mais, no seu contexto, no seu ponto de vista? O que você acha disso tudo? Olha, eu acredito, pode parecer clichê o que eu vou dizer, mas eu acredito muito na educação. É a saída, é a solução para todos os problemas que nós temos.
Porque você tem, se você, é claro que tem alguém, tem pessoas que, ele é playboyzinho, ele tem uma condição financeira interessante e ainda assim ele é criminoso. Exceção, isso é desvio de caráter. Como eu disse anteriormente, a gente não pode se pautar na exceção. Só que uma população bem educada, um povo bem educado, essas coisas acontecem, mas acontecem em número muito menor. Eu acredito que se nós tivéssemos educação de qualidade, menos desigualdade social no Brasil, a criminalidade naturalmente iria diminuir. Agora você fala assim, mas adolescente ele tem que pensar no futuro, afinal ele é sim o futuro da nação. Concordo plenamente. Só que você vai virar para um adolescente que está lá numa periferia, que está lá numa favela, que não tem estrutura nenhuma, e você pede para ele pensar no futuro. Se você falar isso para ele de manhã, ele não sabe nem se ele vai se alimentar no almoço. Aí você quer que ele pense no futuro. Fica complicado. Seria basicamente como dizer que a gente é produto do meio que a gente vive? É uma frase forte, mas ela tem sim a sua fundamentação e a sua verdade. Salvo exceções? Sim, eu concordo com você. Eu acredito que nós somos sim produto do meio, produto daquilo que a gente vive. Tanto é que eu te mostrei agora há pouco com números. A gente tem uma população muito maior e uma minoria que pratica atos infracionais. Então, por que essa minoria pratica? Quando você pensa, ele foi aliciado, ele vai trabalhar agora por crime organizado, esse menor ele não tem jeito, então ele tem que ser preso mesmo e ser tratado como um adulto. Só que lá onde ele vive, ele nunca sentiu, ele nunca viu a presença do Estado. Ele viu a presença do traficante, que de uma forma, é claro, errada, com crime organizado, em outras situações, faz alguma coisa naquela região. Então você vai pedir para ele condenar esse traficante, para ele não se aproximar, ele não tem ninguém. Às vezes ele só que se encontra com os pais à noite, com a mãe à noite, fica o dia inteiro ali à toa, sem ter atividade, a escola não é de qualidade. A gente precisa cercar esse adolescente e cuidar desse adolescente para que ele seja um adulto melhor, um adulto capaz de conduzir, né, de fomentar a nação futuramente. Então, percebo aí uma deficiência enorme do Estado. Sim. Né? E, contudo, não deixa de ser uma tentativa de transferir o problema no momento em que eles tentam estabelecer um estatuto que reduz a maioridade penal. Seria isso? Eu acredito. Eu acredito que quando o Estado concorda com isso, ele está meio que se ausentando do problema. Está dizendo, vamos reduzir, eu não tenho mais nada com isso. Foi feito o que a população queria. Ele está transferindo para a população uma responsabilidade que há muito tempo atrás a população transferiu para ele. Não é? O Estado, o contrato social é isso. A população transfere para o Estado e ele vai gerir as relações humanas. Então, quando ele se ausenta, quando ele concorda, é como se ele dissesse, eu não dou conta. Eu não tenho possibilidade de gerir, de tratar e de melhorar essa situação. Então, vai ser feito dessa forma. Eu não conheço na íntegra o estatuto do adolescente. E, nesse caso, eu creio que deva ter algum item ali que especifica a responsabilidade total do Estado em relação às crianças e toda a sociedade. Você poderia falar um pouco sobre isso? Sim. A Constituição, que eu falei no início também, no artigo 228, ela trata essa questão da inimputabilidade e transfere também para o Estado e para as famílias a responsabilidade com esse adolescente. Você falou uma palavra complicada aí, como que é? Inimputabilidade. Poderia falar o que é? É o que eu tratei no início, é a questão de ser ou não imputável. Perfeito. O adolescente é inimputável, ele não pode ser punido criminalmente pelos atos praticados. Ele comete ato infracional e não um crime, né, diferente dos adultos. Ele assume a responsabilidade, ele assume essa responsabilidade constitucionalmente e ele assume novamente essa responsabilidade dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Porque lá tem as regras para você se punir esse adolescente, a maneira como vai ser aplicada. Porque o que gera também uma revolta muito grande nessa questão do adolescente é que as pessoas acham que a punição ao menor ela é muito branda. Você tem um prazo máximo de internação de 3 anos, né? Por crime mais grave, 3 anos. E o que gera também uma revolta muito grande é a questão do artigo 121, parágrafo 5º do ECA. Se não me engano, é essa mesma capitulação. Que ele trata a questão da liberação compulsória. Esse adolescente, independente do tempo de medida que tenha sido imposta, aos 21 anos ele tem que ser liberado. Aí volta todo aquele sensacionalismo, aquela falta de informação. As pessoas, mas é um absurdo. Ele vai matar uma pessoa, ele vai
violentar alguém e ele vai ficar 3 anos preso, é muito pouco. Olha só como é que são as coisas, às vezes são contraditórias. Falar de lei é um pouco complicado. A gente tem um homicídio simples, a pena vai de 6 a 20 anos. Um criminoso, um adulto, comete um crime. Ele é primário, tem bons antecedentes, ele vai pegar a pena mínima, 6 anos. Certo? Como o homicídio não é qualificado, ele vai ter progressão de regime. Então, quanto que é 1/6 de 6? Em breve essa pessoa vai estar voltando aí para o conceito, para o convívio social. O mesmo adolescente que cometeu o mesmo crime vai ficar 3 anos preso. Então, o que é muito e o que é pouco? Aqui, nesse exemplo que eu te dei, o adolescente vai ficar mais tempo preso do que o adulto que cometeu o mesmo crime. Entende como não é só uma questão de você punir mais, punir de maneira mais severa? Não é tão simples assim. Realmente é clichê, mas é uma questão social. Não, a saída é a educação. Você já foi adolescente, eu já fui. Por que nós não cometemos crime? Porque quando eu tinha 12, 13 anos, eu estava ocupada com o esporte, com a minha escola, com cursos. Só que aquela pessoa lá, que não tem oportunidade nenhuma, ela vai se ocupar com o quê? Não é verdade? A gente tem que parar para pensar nisso. É muito fácil a gente estar lá na nossa casa, confortável, com o nosso trabalho, dizer que tem que punir, que é vagabundo e é vagabundo mesmo. Mas que oportunidade que esse vagabundo teve na vida? Talvez nenhuma. Ou talvez teve e está cometendo um crime, mas eu disse no início, a gente não pode se pautar pela exceção. Em regra, o menor infrator, ele tem um perfil. E o perfil é voltado para uma condição social ruim. Esse jovem, ele é minoria porque ele é pobre, ele é minoria porque ele é geralmente negro ou mestiço e porque ele mora afastado, ele mora na periferia. Então ali ele encontra, é muito mais fácil o crime do que uma ascensão social. A gente precisa possibilitar a ascensão social. O Estado, quando ele se afasta, quando ele diz não, eu não posso, aí a gente começa a viver com esmolas, vamos dizer assim, com cotas, com frações que não são necessárias. Por que cota? O Estado admite que as pessoas não têm educação de qualidade. Porque se todo mundo tivesse uma educação de qualidade, não seria necessário. Todo mundo teria acesso às universidades, aos concursos públicos, seria de uma maneira mais igualitária. Não é. E ao agir dessa forma, na minha concepção, o Estado dá para a sociedade um atestado de incompetência. E na questão do adolescente, reduzir a maioridade penal é dar para a sociedade, novamente, um atestado de incompetência, de não ser capaz. Doutora Mariana, só um minutinho, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já com esse papo, que está super agradável. Ok, obrigada. Vamos para um breve intervalo e voltamos já com a advogada doutora Mariana Almeida, falando sobre responsabilidade criminal e a possível redução da maioridade penal.